Boa tarde. Eu venho fazer hoje a recomendação de um livro de uma Alteza Real. Trata-se de recomendar para leitura esse livro aqui. De todo o coração. É o livro de Maria Isabel de Orleans e Bragança, a Condessa de Paris e Duquesa da França, e pelo casamento tornou-se Princesa de Orleans. E se a monarquia francesa tivesse florescido, ela teria sido a rainha dos franceses. Ela escreveu também, ela deu continuidade a esse livro com o livro De Todo o Coração, volume 2, que é chamado Os Caminhos do Coração. A tradução, Caminhos do Coração é a continuidade de Todo Coração. No Brasil, foi editado pela livraria Francisco Alves. E eu tomei conhecimento desses livros ainda na década de 70, já no final da década de 70. E a partir daí eu me tornei um leitor dos livros da princesa, que inclui também um livro chamado Meu Maria Antonieta, publicado também na França. Eu posso dizer que Maria Isabel de Orleans e Bragança é do século das princesas intelectuais, porque na casa francesa tivemos Isabel de Orleans e Bragança, e na casa da Grécia e da Dinamarca tivemos a princesa Maria Buonaparte, que é princesa da Grécia e da Dinamarca, que publicou livros sobre a teoria psicanalítica e que foi muito importante para o desenvolvimento da psicanálise na Europa e também na França. Por isso que eu costumo dizer que o século XX foi também o século das altezas reais, intelectuais e escritoras. De que trata De Todo Coração? Eu faço uma leitura desse livro, como uma leitura. Ele é um livro, uma coleção de contos, Para alguns vai ser um romance, para outros serão os contos. Um livro memorialista. Livro memorialista no sentido de que ele elabora, a princesa elaborou uma história contada da vida cotidiana, tanto das famílias reais da França, como das famílias reais que perderam também os seus tronos e que por um determinado momento ficaram todas no exílio, E ela remete e relata como foi a vida dessas famílias quando ela foi morar em Portugal, também exilada. Memorialista porque ela traz
uma pequena história da França e do Brasil. Só que essa pequena história da França e do Brasil é contada de modo, né, de modo emocionante, porque envolve sua própria história, a história de sua infância, não é? A história da infância dos seus irmãos, do seu casamento com o Conde de Paris, com Henri de Orleans, príncipe de Orleans, herdeiro do trono da França. E ela também vem mostrar o crepúsculo dessas dinastias que perderam os tronos na Europa e que, na verdade, eles perderam o poder político, não é? Muitos perderam também o poder político e também economicamente, não é? Ficaram com dificuldades econômicas. Então ela vem mostrar que a vida de uma princesa, ela também é a vida, não é, de uma família que passa por uma série de problemas, que tem mortes, casamentos, nascimentos, dificuldades para viver o cotidiano, né? Lembranças, saudades, não é? De modo geral, ela também retrata a história de todos os seus filhos. E além de ser memorialista, nós podemos dizer que a princesa Isabel de Orleans e Bragança, ela sem querer, ela elaborou algo, né, que tem uma escritura psicanalítica. Porque eu diria que 3 coisas acontecem durante toda a obra dela. Primeiro é lembrar, depois é repetir e elaborar e escrever. Eu acrescento o escrever. Então essa pulsão cognitiva da princesa vem no sentido de escrever uma história, escrever um conto, escrever um enredo que envolve as guerras mundiais, envolve os sofrimentos do período da guerra, né? Envolve também o período em que ela teve que ser exilada junto com o marido, já que ele era o pretendente do trono francês, o nascimento de todos esses filhos, ao percorrer outros países, né? E envolve também o nascimento desses filhos, envolve o crescimento dessas crianças, como eles educaram, para que educaram, e sem querer ela mostra que o centro desse desenvolvimento todo era muito, não é? Era tudo muito centrado na figura do príncipe. Por quê? Porque ele seria um dia o rei de França. E envolvia essa esperança que ele tinha de ser chamado a servir ao seu país no trono francês, se um dia a República deixasse de florescer. Entretanto, isso não acontece, não é? Mas o que vai acontecer é que há um crescimento enorme da família de França, né? E esses filhos de Henri de França com a princesa Isabel, eles casam, né? A maioria desses casamentos serão feitos com pessoas que também pertenciam a casas reais
essas casas reais que tinham também perdido os tronos, e que nem sempre a vida de príncipes e princesas é um conto de fada, e nem sempre os casamentos serão eternos. Então há também dramas, não é, com relação ao fim de alguns casamentos, que ela vai também, ela não relata nesse primeiro momento, ela não relata elementos de uma vida cotidiana, de sofrimentos que possam ser levados a público, né? Mas ela relata que nessa questão de a vida dos príncipes e das princesas é um conto maravilhoso, não, ela deixa claro que não é. Até porque ela perde um filho que vai para a guerra, que vai servir a França, ele falece, e isso traz uma série de sofrimentos também. Os capítulos de Todo Coração, eles trazem vontades, desejos, questões que dizem respeito o preparo da família para a chegada de mais um filho, né? O preparo da família para a chegada dos primeiros netos, a sensibilidade que essa princesa tinha de conseguir detectar todas essas histórias, né, que saem da vida cotidiana e que passam para o seu texto. Uma outra coisa muito importante é a memória que ela tem da casa, né? Quando eu digo a memória da casa, eu estou falando que é a memória de cada casa que ela ou morou na infância, residiu na infância, ou depois do casamento, ou nessas trajetórias do exílio, né? Então ela vai contar sobre o Castelo de D, a vida com a princesa Isabel, a vida com os pais, as lembranças dos salões, das salas, dos tapetes, dos quadros, dos móveis, de o quanto ela imaginou que a terra de D, né, poderia ser uma terra que ela poderia viver das terras do castelo. Fala também das terras perdidas depois da guerra, os castelos e as terras dos familiares. Fala também do Palácio do Grão-Pará, no Brasil, em Petrópolis, porque algumas vezes ela teve que vir ao Brasil, né? E às vezes por muito tempo teve que morar no Grão-Pará, principalmente no período de uma das guerras, onde até nasceu os filhos aqui no Brasil, né? Então ela fala com muita atenção da Quinta do Anjinho. A Quinta do Anjinho, para ela também é uma quinta inesquecível, né? O que é uma quinta? Uma quinta é um grande solar. Essa quinta era em Portugal. Então nós temos também aqui a trajetória dessas passagens, né, por esses castelos, por essas quintas. Mais uma vez eu digo a vocês que ela trata do crepúsculo de toda essa nobreza, né, que perderam os seus tronos. É um crepúsculo político, não é? Às vezes um crepúsculo político e social dessa realeza, que perderam tronos e estados, do exílio também, não é? E na esperança que eles tinham de reencontrar, algumas vezes, os tronos perdidos. Isabela esperou, junto com o marido,
a revogação do exílio, que foi a partir de 1950. O exílio termina e ela retorna com o esposo para viver na França, né? Ela trata também do Castelo de D como sendo a joia real dessa família. Um castelo é um bem, eu posso dizer que é um bem simbólico muito forte, não é? Esse castelo era lá que residiu seu pai, a sua mãe, e era sempre a porta aberta para todos os familiares nas horas de mais em que a vida era mais cruel. Isabel de Orleans Bragança, ou Isabelle de Orleans e Bragança, condessa de Paris, duquesa de França, pertence também a um dos ramos da casa do Império de Dom Pedro II, aqui do Brasil. E é muito interessante ver que nessa fotografia aqui, o príncipe e a princesa, não é, aparecem solenemente no casamento de Diana com o herdeiro de Württemberg, e ela faz um relato muito interessante logo no início do livro, não é, de uma de suas sensações em um momento, não é, de dificuldades. Ela relata que certa vez estava dirigindo e o carro derrapou e ao derrapar ela acreditou que iria morrer naquele acidente e bateu com a cabeça no retrovisor do carro, e no momento do acidente ela pensou que era o fim da vida dela, né? E em poucos minutos veio à cabeça dela, não é, os olhos azuis dos 11 filhos. Esse momento para ela foi inesquecível, não é? Ela nunca esqueceu dessa pulsão imediata, não é, de vir na sua mente, na sua memória. Era como todos os filhos aparecessem ali de uma só vez, representado pelos olhos. Por isso que ela dedica de todo o coração aos filhos. Então, posso também dizer que esse livro aqui relata, não é, o último apagar das luzes dessa alta aristocracia europeia, e a essas passagens dessas dinastias, principalmente por Portugal, também pela Espanha, também às vezes pela Inglaterra, não é? Elas todas sem nenhuma chance de retorno, não é? E além de sem nenhuma chance, as dificuldades que a família dela teve com a questão do exílio, né? E também a saudade, o sofrimento de ficar longe do esposo por muito tempo, no período da guerra, a morte da sua mãe de câncer, depois a morte do pai. E num outro período, um período mais alegre, produtivo, criativo,
porque ela conta cada casamento de cada filho, não é? Dentro de uma posição, não é? De encanto, de sabedoria, de felicidade. Então, cada casamento, cada possibilidade, não é? Nesses casamentos, poderia ser também a possibilidade de arranjos dinásticos para todos esses filhos, para que eles pudessem, não é? Tivessem chances em outros países, se florescesse também a monarquia, as filhas principalmente, que casaram com príncipes que poderiam sentar no trono desses países. Podemos dizer também que esse livro, aliás, os dois, não é? Essas memórias são contos, são pequenos contos. Os pequenos contos com relação à infância, não é? Os pequenos contos com relação ao casamento e ao noivado, os pequenos contos com relação ao casamento dos filhos e os contos, os momentos de enterros, né? Uma outra coisa que ela coloca é que nunca escondeu dos filhos que todos nascem e morrem. Então, todos os filhos também, da mesma forma que iam esperar a chegada dos primos, dos sobrinhos, iam também aos enterros dos parentes, os parentes que iam falecendo. Então, eles também participavam para compreender que a vida era exatamente, que todos os homens eram mortais, né? Às vezes, alguém pode dizer que o livro é um pouco ingênuo e pueril. É aí que está a grandiosidade do livro, tá certo? Essa forma de um encantamento para tratar de coisas tão traumatizantes, que é perder poder, né? Como o imperador Pedro II, que era seu bisavô, né? Que perdeu o poder, como ela também descendia de Luís Felipe, que também perdeu o poder. Então, para quem tem o poder, perder o poder é perder muito, tá certo? Para quem não tem, você não vai sentir algo que nunca teve. Mas se você teve, se você possuiu aquele status, então o fim de tudo isso gera, não é? Essa história também crepuscular daqueles que perderam seus tronos, né? Então nós temos uma história oficial da família e uma história diferenciada desses acontecimentos políticos, porque viver no exílio é um acontecimento traumatizante, doloroso, é um acontecimento desencantador, né? Então há desencantos em saber que está longe da pátria, do país, que está longe das suas, né, da vida que tinha, da vida cotidiana, do que poderia ser uma vida no seu país. E ela traz também a questão da magia, tá certo? Tudo se torna felicidade, tudo é muito mágico. Até essas decadências políticas, tá certo? Elas vêm com um certo tom da questão da esperança, das possibilidades objetivas do retorno.
Então, essas lembranças, elas também são memórias, tá certo? Memórias da Quinta do Anjinho, que foi um palácio onde ela viveu com a família em Portugal, das brincadeiras cotidianas da vida dos filhos, não é? Desses 11 filhos, de como ela educou, das escolas que teve que mandar os filhos para educar. E uma coisa muito interessante é os laços familiares e a tentativa constante que ela tem de não perder esses laços. Então ela sempre está ali costurando possibilidades objetivas da continuidade dos laços com a família, e há uma costura de amigos. Uma das coisas mais sutis e interessantes, não é? É essa costura das amizades. A vida de Isabel de Orleans Bragança é uma tessitura de novos amigos, de novos encontros, de pessoas para ter amor, fidelidade. No Palácio Grão-Pará, onde ela ficou no Brasil, né, você vê que ela é também adotada pelos brasileiros, ela é também respeitada, amada, aonde ela chega, não é? E definitivamente o texto ele relata, não é? Ele relata que é possível lembrar todos esses acontecimentos, repetir a partir dessa pulsão cognitiva, não é? Porque ela tornou-se uma intelectual, ela torna-se uma escritora francesa que vai fazer parte da Academia Francesa. Ela tinha uma visão de mundo extremamente elaborada, um conhecimento enorme, não é? de arte, de arquitetura, de escultura, dos livros. E é possível também perceber nessas 4 palavras, não é? Lembrar, repetir, elaborar. É a elaboração extremamente cuidadosa de cada capítulo, de cada memória, de cada esperança, de cada festa, de cada enterro, de cada doença, não é? De como se assiste o doente nos últimos dias de vida, como ela trata a mãe que está morrendo de câncer, como ela trata o filho que morre e que volta para a França para ser enterrado. Então, tudo isso é feito nessa possibilidade, não é? de memórias, né? E, ao mesmo tempo, tudo isso se torna a letra, não é? Então, Isabel de Orleans Bragança, nesses livros que ela escreveu, a gente pode dizer que ela também tem uma letra memorialista, né? Ela tem confissões. Entre cada capítulo, ela trata também das pequenas confissões, não é? Quem não tem alguma coisa para confessar? Então, com isso, eu indico para vocês tanto o volume 1 e o 2 do livro de Todo Coração, como eu indico também Os Caminhos do Coração, que é a continuidade, não é, do livro de Todo Coração, que é o volume 2. E obrigado por hoje.